10h15 da noite. Fui lá, caí na frente da garagem dele. E limpei a bunda no portão e fui embora. Mandei o vídeo pra ele ainda, de selfie aqui, ó. Você não fez isso? Então essa é a dica pra quem tá devendo? Cara, dependendo da comissão, eu faço a cobrança também. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da NewX. Aqui a gente fala sobre estética automotiva, acessórios automotivos, PPF, agora toda a linha de Meguiars de estética aqui. E a gente recebe lojistas da nossa rede autorizada para compartilhar um pouco da sua história. Junto comigo, Rafaela. Boa noite. Sempre junto aqui. Sempre, para sempre. E hoje a gente vai dar boas risadas, não vai não, chefe? Acredito. Sem bater na mesa hoje. Não, hoje eu tô quieta aqui, hoje eu não vou bater. Já fui amarrada aqui. Mas é sobre isso mesmo. O convidado de hoje, a gente vai dar boas risadas, porque ele é isso mesmo, uma figura. Ele não passa despercebido por onde ele passa mesmo, porque não só pelo seu tamanho, mas também pela alegria, pela leveza. Ele é uma figura, por onde passa ele solta uma piada que faz a gente rir por durante anos. Tem uma piada dele que até hoje eu estou rindo, mas nesse podcast não pode ser contada, a gente vai ser cancelada. Vou anotar aqui que agora eu vou querer saber. É isso aí. Ele comanda, né, a Up Garage em Porto Alegre, com muita excelência, né? E eu tenho o maior prazer de ter você aqui, Marcão, em nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, gente. É uma apresentação sensacional. Eu sou muito grato de poder estar participando desse podcast aqui, vocês que são referências, né, para mim, tanto pessoal como profissional. E me sinto muito à vontade de estar aqui para compartilhar aí com quem está nos assistindo aí. Marcos, obrigado por aceitar o nosso convite. Essa semana é uma semana de certificação aqui da Meguiars. O Marcos é um Pro Dealer em Porto Alegre. E aí a gente já aproveitou para trazer ele aqui. Já tem bastante tempo que ele estava na agenda, no convite, e não acertava esse espaço. Então, obrigado por aceitar o nosso convite e também de compartilhar aqui um pouco da tua trajetória lá em Porto Alegre. E vamos começar já falando, então, da tua trajetória aí, tua história. Como é que você começou no mundo de estética? Em que ano que surgiu a UP? Como é que foi... O que você fazia antes? Ou já desde criança mexe com isso? Eu comecei a trabalhar no ramo automotivo, né, quando eu tinha 13 anos. Então, eu fazia colocação de vidros automotivos, para-brisa, vidro de porta e tal. Então, eu tinha essa aptidão em desmontar e montar. Então, no ano de 98, eu saí dessa empresa que fazia a colocação de vidro, que era uma das maiores do Rio Grande do Sul, e fui aplicar película na garagem da casa dos meus pais. Isso foi no ano de 98. Então, aí começou a aumentar a demanda, começou a crescer, não foi só dos amigos, foi amigo de amigo, e começou a aumentar essa rede. Em 2002, nasceu a Blackout. Aí, primeira loja, espaço físico alugado, então um compromisso um pouco maior. 2005, comecei a trabalhar para concessionárias automotivas. Né? Trabalhei dentro de concessionárias automotivas com acessórios e películas. 2009 veio o PPF. Na época, quina, concha, soleira, os detalhezinhos, né, o básico que hoje em dia que chama-se de kit básico era o que tinha na época. Não se falava em PPF full, não se falava no que a gente faz hoje. 2011, a Blackout quebrou. Nós atendíamos 48 concessionárias de um mesmo proprietário, de um único grupo. Inclusive, esse foi um erro que eu nunca mais repeti na minha vida, ter um único cliente e confiar 100% nele, né? Aí o careca virou caminhoneiro. Nunca mais eu quero saber de película, eu nunca mais vou botar a mão num carro, eu vou mudar, eu não quero mais essa merda. Pronto, vamos para outro caminho. Desculpa o palavrão, mas é o Marcos falando. 1 ano e meio trabalhando num caminhãozinho,
num baú de alumínio, 40 graus no sol, tendo que separar a entrega, às vezes 30 entregas por dia. Então foi em 2013, eu vou morrer. Por quê? Gordo que é um porco, entrando no baú de alumínio e sobe, desce do caminhão, às vezes dormindo no baú do caminhão. Cara, não, chega. Voltei para a película. 2014 nasce a UP. Então, com todo o conhecimento que eu tinha dentro de concessionárias, quem trabalha com concessionárias sabe que é uma dança da cadeira, né? Porque normalmente o gerente de uma marca, quando ele sai, ele vai para outra marca, acaba levando os parceiros dele, colegas, enfim. Comecei a visitar esses parceiros. Então, eu nunca me esqueço, o Marcelo Pereira foi o que me deu a oportunidade de entrar. E comecei a atender 4 concessionárias, sozinho. Eu atendia 4 concessionárias sozinho, eu fazia película e acessórios. Nas 4 concessionárias da marca Renault, sozinho. Então, 2016 foi quando a UP começou a crescer novamente. Né? Foram 2 anos de retorno. E hoje a UP, sem presunção, sem arrogância nenhuma, eu acho que é a maior estética que nós temos dentro de Porto Alegre. Trabalhando muito forte com PPF, toda a parte estética. Em termos de questão de volume, eu acho que não tem uma estética automotiva que entregue o que a UP Garage entrega hoje. Né? Volume de serviço e quantidade de carros. Tem meses que a UP Garage faz 200 carros mês. Naquela época, você tinha uma loja física e também atendia concessionário ou era só nas concessionárias? Dentro das concessionárias, e eu tinha um espaço físico para atender também a demanda das concessionárias. E aí, o que aconteceu? Uma sexta-feira. Marcos, muito obrigado por tudo. A partir de hoje, nós vamos fazer por nós mesmos, nós vamos contratar pessoas. E segunda-feira já tinha uma equipe lá. Então, tu nunca está preparado. Sim. É uma separação. Cara, tu chegou em casa, a mulher, não quero mais. Tô indo embora. Então, tu tem uma conta para isso. Né? E é complicado, cara. Por isso que eu digo, um cliente só, esquece. Então, isso foi uma lição que eu tive. E por isso que nasceu a loja física da UP Garage em 2018. A de 14 a 18, então? 100% dentro de concessionárias, mas não um cliente só. Entendi. Aí você tinha um galpão, mas... Não. Dentro das concessionárias. Só nas concessionárias. Só prestava o serviço dentro das unidades das concessionárias. Né? Aí depois da rasteira, né? Depois dessa experiência aí, o que eu pensei? Cara, é negócio. Hoje tá bom, amanhã pode não estar mais. Eu tenho que ir para outro caminho que me garanta um futuro. Então foi onde eu decidi abrir a loja física, porque eu vi a necessidade também do trabalho de excelência que nós prestávamos ali, tu não achava no mercado. Uhum. Tinha 1 ou 2 que não atendiam em demanda. E aí, na época, eu acertei muito no marketing e foi onde a UP decolou. Você chegou a ter quantos concessionários? 48. Que era nesse período. E nessa concessionária você fazia parte de estética ou só película? Também. Parte de estética também. Mas era uma coisa assim, não tão avançada como hoje, né? Porque se trabalha muito custo. Uhum. Cara, para vocês terem ideia, um polimento ali em 2008 era R$50. Então, o que não é muito diferente de alguns lugares hoje, que os caras querem pagar R$100 num polimento. Uhum. Não dá para se dizer que é um polimento, né? Então, mas já trabalhava, já era inserido nessa parte de estética. Não profissionalmente, porque eu fui profissionalizado bem depois, com cursos, seminários e etc. Mas já fazia. Fazia o que na época o pessoal já não fazia, que era limpar uma entrada de porta-mala com uma escova de dentes. Sabe? Detalhista, né? Esses detalhes aí. Então, eu fui me aperfeiçoando com produtos, treinamento, principalmente, né? E para atender 48 concessionárias, você tinha a equipe de quantas pessoas? 65. E quando você levou essa rasteira, você teve que demitir 65 profissionais. E por incrível que pareça, eu sou um cara, vocês me conhecem bem, eu sou uma pessoa fácil de lidar. Nem sempre. Eu costumo Mais dizer. ou menos. Tô brincando. Como eu costumo dizer, né, cara? Nós somos que nem o clima, né? Um dia chove, outro dia tem sol, então...
Mas profissionalmente eu sou um cara bem coerente, digamos Você assim. é bem mais sóbrio, meu amigo. Você pode ter certeza. Então, eu não tive um problema na justiça. Olha que bom. Cheguei porque não eram pessoas que estavam ali há pouco tempo. Sim. Cheguei, reuni todos eles e expliquei a situação. Falei, cara, ninguém tem nada para fazer aqui, eu vou demitir cada um por um de vocês todos os dias. Cheque nominal, vai na boca do caixa, saca. E assim foi. E, inclusive, teve gente daquela época que voltou a trabalhar comigo. 5, 6 anos depois. Então, eu não tive nenhum problema trabalhista com essa turma aí. E você falou que aplicava desde 98, você começou aplicando filme, então, película. Sim, película. Comecei aplicando película na garagem da casa dos meus pais. E essa parte, eu achei que você sempre era da estética. Tem uma parte legal, era Blackout o nome da empresa, né? Sabe que o cara que começa a aplicar película, ele é uma desgraça, né? A pipoqueira, né? Aí nos amigos, como é que era o apelido? Black Bolha. Mentira. Era Black Bolha, ainda inclusive tem uns amigos que até hoje me chamam de Black Bolha. Você já contou? Cara. Você já contou isso pro Lucas? Não? Nunca. Eu vou contar. Eu nunca falei isso. Black Os Bolha. meus amigos da antiga, quem estiver assistindo, que me conhece há mais tempo, sabe. E ficava muita bolha no começo? Nossa, Guaraná, aplicava com Guaraná. Era uma pipoqueira, nossa senhora. E na época não tinha ainda aquela... Já em 98 ainda não tinha moldagem no para-brisa, essas coisas, ou já tinha o soprador? Tinha, só que o cara deixava um quebrado pra arrebentar, uns quebradão e tudo, e vai cavalo, tá todo mundo feliz. E era o que tinha. Não tem? Não, aí com o tempo as coisas melhoram, né? Com certeza. Ô Marcos, e tem uma... Só para mudar um pouco aqui, tem uma história do Marcos Up Garage e o Marcos Careca. Parece que são dois personagens aí. O Marcos Careca é fora da empresa, o Marcos Up Garage é um cara mais profissional. Conta pra gente aí, porque você participa de podcast também. Aí no podcast que você participa lá do Caixa Preta é o Marcos Careca. No podcast aqui da Animax é o Marcos Up Garage. O Careca, na verdade, ele é o Marcos da Up Garage solto, digamos assim. Exemplo, tá? Tem um cachorro que está amarrado na frente num portão. Sabe aquele cachorro que fica amarrado até na frente do portão, no vai e vem? O Careca é quando o cachorro se solta e o portão está aberto. aí ele vai, sabe? Mas, cara, o meu compromisso com o cliente dentro da Up Garage é o Marcos Pastório que está assumindo ali, né? Eu atendo o cliente ali, cara, com alegria, com descontração, tudo, mas com total respeito e seriedade, porque Sim. é uma empresa, né? Eu sendo proprietário, é o meu jeito, mas eu entendo que cada cliente quer ser atendido de uma maneira. Mas em tudo ali, até no ambiente de trabalho, pô, tem umas capivarinhas de pelúcia na minha sala lá. É um ambiente descontraído entre os profissionais que trabalham conosco ali. Tem cliente que chega lá, tem função do Caixa Preta, um abraço pessoal do Caixa Preta, inclusive, que chega lá, pá, o Careca tá aí. Então a abordagem já é diferente, né? Mas tem cliente que nunca ouviu falar no Careca, ele foi na Up Garage, ou por indicação para procurar o Marcos, né? Então tem que saber diferenciar os momentos do Careca e os momentos do Marcos, né? Aqui é um meio termo, aqui a gente bota o Careca de vez em quando, que bota o Careca de vez em quando é bom, né? Mas é de até vez em bom. quando o Careca entra, né? Tô fora. Tu cheira? Lá ele. Eu não. Lá ele. Mas o Marcão, uma vez me falaram assim também, né? Ô, Rafa, sorria menos, porque sorrir não traz autoridade. Na hora eu falei assim, não traz autoridade. Eu prefiro não ter autoridade e ser feliz do que ser um robô infeliz, né? Então, assim, tudo depende do seu momento. A gente tem nossos momentos sérios, mas também é muito mais leve viver da maneira que a gente vive, né? Mas com certeza, isso é uma coisa minha. Se eu cumprimento uma pessoa sorridente e a pessoa, cara, minha energia já baixa. Uma pessoa que te recebe alegre, com uma risada, com um olhar agradável, tu é bem recebido, tu é recebido amigavelmente, te passa mais
confiabilidade. Não uma pessoa que seja séria, tipo, seja mais confiável que uma pessoa que está rindo, né? Muitas vezes as pessoas que estão rindo para ti não são tudo aquilo. E a pessoa séria é um sem vergonha. É isso mesmo. Sabe? Então, eu penso assim, ó, eu prefiro receber a pessoa rindo, alegre, para ela entender que eu estou bem. E eu não vou mudar isso, porque sou eu. É o jeito de cada um. Eu prefiro atender a pessoa, ou conhecer, ou conversar com uma pessoa com alegria, porque eu sou isso. Onde eu tenho que ficar muito amarrado, eu sei me portar em ambientes onde eu tenho que me comportar. Mas, quando eu estou à vontade, eu estou rindo, eu estou contando piada, sabe? Agora, onde é sério, é sério. Eu não vou contar piada num júri. Alguma coisa. Então, agora, aqui pode, tá? Não, obviamente. Então, tratando-se de amizade e atendimento, eu prefiro atender o cliente com um sorriso no rosto. Muito mais. Óbvio. Porque, cara... Às vezes é aquele sorriso que ele está precisando também, né? Exatamente. Para um dia tão duro também, né? Agora, imagina tu chegar num lugar... Bom dia, tudo bom? Tu, cliente, bom dia, tudo bem? E a pessoa, oi. Cara, quebrou o clima. Quebrou mesmo. Até falando um pouquinho dessa parte, você comentou que atende uma média, chega a ter meses aí que atende uma média de 200 carros no mês. O que você utiliza de diferencial? Qual é a tua forma de abordagem, de atendimento com o cliente para ter essa ou recorrência ou sempre esse número alto de clientes na loja? Tá, primeiro, que eu acho que é o que manda muito, um atendimento. Eu tenho uma recorrência muito grande, os clientes sempre voltam ou indicam. A indicação também para mim funciona muito. Produtos de extrema qualidade. Qual foi o propósito da UP? Eu quero ter o que tem de melhor. Eu quero, em algumas coisas, eu quero ser... Cara, eu sempre falei, eu quero ser o primeiro, por isso que eu estou aqui hoje. Cara, eu quero ir no primeiro, quando tiver o primeiro, eu quero estar lá. É ter produtos exclusivos, equipe capacitada e compromisso. Compromisso é o quê? O cara chegar para mim numa quarta-feira querendo um PPF full para sexta para ele viajar no sábado. Cara, eu viro noite trabalhando para entregar o carro pro cara. Isso gera recorrência, isso é compromisso. Muita gente não tem essa questão do compromisso, né? Um ambiente agradável, obviamente, o cliente alto padrão exige isso. Hoje em dia não é que nem tem uma baita frase que é não basta ser, tu tem que parecer, né? Então a aparência, o ambiente da empresa conta muito. Hoje nós trabalhamos de portas fechadas, por exemplo. O cliente chega lá, ele dá uma buzinada, aperta a campainha, a gente atende. Que te dá um ar mais de exclusividade e também de segurança. Né? Segurança e privacidade, porque a gente, às vezes tem carro lá que o cliente não quer que todo mundo veja ou que está mexendo e coisa. Então, a gente trabalha isso. Mas eu acho que os pilares ali é o atendimento, produto de qualidade, compromisso, seriedade. Tu realmente entregar aquilo que tu vendeu para o teu cliente. E quais são hoje os serviços que a UP oferece? Carro-chefe, PPF, vitrificação, nesta ordem, tá? PPF, coating cerâmico, e daí envolve todo um trabalho de detalhamento, né? Higienização interna, que é um serviço que vende muito também, e película solar. Esses são os 4 serviços que mais vendem. Mas dentro da estética automotiva, propriamente dito, a UP só não trabalha com pintura. Digamos, o cara bateu o carro, tem que pintar um troço, isso nós não fazemos. Temos parceiros ao qual nós fazemos uma indicação ou encaminhamos. Às vezes o cliente quer fazer tudo e tem que pintar um para-choque. Eu removo o para-choque, levo nesse parceiro, ele faz e o cliente pega o carro 100%. Né? Mesma coisa, pintura de rodas, a gente não tem estrutura para isso. Então tem parceiros que eles vão lá, coletam as rodas e aí a gente consegue entregar o carro para o cliente 100%. Ele não precisa direcionar, tira dali e vai para outro lugar. Não, a gente consegue resolver tudo ali. E é você que coloca a mão na massa mesmo, né, Marcão? Também. Eu tenho uma equipe sensacional, né, cara? A equipe que eu tenho lá, eu tenho muito orgulho de falar que todos eles eu treinei do zero, né? Tem um cara que trabalha comigo lá, o Léo, ele trabalha comigo há uns 6 anos já. Ele trabalhou na obra da UP, lixando massa de gesso.
Aí passaram-se uns 2 meses, ele me pediu uma oportunidade, eu entreguei. Cara, hoje o Léo eu largo para ele, só não faço PPF, mas o resto ele faz tudo. O Rodrigo, que é o gestor da loja lá, ele era vendedor de concessionária. O Rodrigo é outro cara que faz tudo. Também está se puxando no PPF. Então agora tem o Porca, que é um rapaz lá, que é o Anderson. É Porca porque ele pesa 180 quilos, então é um apelido carinhoso. Mas ele está aprendendo. Imagina isso na loja dele, hein? Esse aí é o Marcos Careca. É o ambiente de trabalho tranquilo, né? É um ambiente de trabalho amigável. Mas ele se apresenta como Porca. Quando me passaram o contato dele, Porca, não pode. Cara. Mentira, eu olhei a foto, não, pode. Mas tá aprendendo a parte da estética. E a Fernanda, o que ela entende hoje, a Fernanda é o administrativo, né? A Fernanda que faz toda a parte administrativa e financeira. Então, todos que estão lá são fundamentais para o funcionamento da UP. Né? Eu sou muito grato a eles porque eu não conseguiria chegar onde eu estou hoje sem essa equipe que eu tenho. Sim. E eles sabem disso. Mas eu acho que para um crescimento é fundamental uma equipe. Com certeza. É fundamental. Mas estávamos lá embaixo agora, né, na certificação da Meguiar's, eu estava falando com o pessoal, aí todo mundo, não, agora quem vai fazer o podcast com a gente é o Marcão. Todo mundo falou assim, não, mas o Marcão é o profissional mais completo do Brasil. Ele aplica PPF, envelopamento, lavagem detalhada mesmo. Então, isso assim é o que você é conhecido mesmo aqui no Brasil, por ser um profissional tão completo. E eu tenho certeza que você ensina muito também seus profissionais, né? Para dar essa excelência. Qual é o meu pensamento? Eu tenho a obrigação de não gaguejar na frente do meu cliente. Então, absolutamente tudo que a Up Garage se compromete a vender, eu tenho a obrigação de saber. Eu preciso saber e eu sei de trás para frente. Se o meu aplicador de películas faltar, eu sei fazer a película. Se eu tenho carro para fazer PPF, eu sei fazer o PPF. Enfim, todo o processo, tudo que acontece dentro da Up Garage hoje, eu sei fazer. Então, e por isso que eu digo, o pessoal que está lá dentro, eu tenho muito orgulho e sou muito feliz porque eu ensinei eles, botei eles nesse caminho, entendeu? Mas jamais o melhor do Brasil não existe. Um Bombril é 1001 utilidades. Eu faço porque eu sou um cara interessado, cara. Eu sou um cara interessado porque hoje o cliente ele chega na tua frente, tu não enrola mais ele, porque a internet entrega tudo ali. Aí tu gaguejou, ele te pergunta, faz uma pergunta mais técnica e tu não sabe, aí tu pode estar rindo, tu pode estar de cara fechada, tu não tem credibilidade. Porque o cara chegou na tua frente, ele tem um conhecimento técnico maior que tu, porra, tu trabalha com aquilo ali, cara, é tua obrigação tá imerso naquele mundo ali. Então, e se um dia eu inventar de fazer algum trabalho diferente dentro do negócio, eu vou entrar de cabeça naquilo ali. Eu jamais vou iniciar uma coisa que eu não saiba fazer ou não tenha um conhecimento muito grande. Porque se tu não tem conhecimento, qualquer um te enrola, cara. Sim. Tu não tem conhecimento, o teu funcionário diz, não, mas isso aí é assim mesmo. Não. Comigo não. Eu penso dessa forma. E trabalho assim também, né? Sim. E você falou aqui uma coisa que você sempre está ensinando, qualificando. Eu lembro que quando eu conheci você, acho que foi 2018, 2019, você tinha recém-aberto a loja. Foi 18. Foi bem no começo. Você dava cursos, estava até montando um espaço para fazer mais isso, porque você já era uma área que você fazia, né? Dava curso para o pessoal no Rio Grande do Sul, para alunos. E como é que está isso? Você continua ainda fazendo os cursos? Como é que foi esse momento? Fiz, na época eu fiz alguns cursos lá, mas voltados 100% para a área estética, né? Para a parte do detalhamento. Foi uma experiência sensacional, porque o curso, cara, por mais cursos que tu faça, que tu ministre ou que tu faça, tu sempre vai ter uma experiência diferente. Às vezes tu passa um final de semana inteiro escutando a mesma coisa e é uma frase que já te dá putz, valeu a pena, né? Hoje, nesse espaço novo da Up Garage, eu estou fazendo a estrutura para que isso volte a acontecer, né? Tem um espaço voltado o projeto com salas para curso.
Então a estrutura é uma estrutura mais moderna, então a coisa está acontecendo aos poucos, mas voltará a acontecer os cursos na Up Garage. Isso é um fato. E os cursos lá são... a ideia nessa nova fase seria oferecer cursos em quais áreas? Estética automotiva, né? Detalhamento em geral. PPF, a princípio esses dois, né? Que é o que eu tenho, assim, digamos, um conhecimento maior e a estrutura comporta esse tipo de treinamento, né? Era isso que eu ia perguntar. Você é o Bombril, né? Como você mesmo se... bastante coisa. O amor, então, é o PPF e a estética mesmo para você, né? Eu, às vezes, eu sou um cara meio agitado, né? Eu sou acelerado. E o PPF, para mim, é uma terapia. Porque tu não consegue fazer um PPF correndo. Tu não consegue fazer um acabamento correndo. Porque não é um produto barato. Se tu fizer a moda Miguelão ali, tipo bicho, tu vai ter um prejuízo. Então, cara... Eu tenho preferência por trabalhar após o horário comercial, porque é silêncio, eu não tenho compromisso de responder de imediato quem está me chamando ali ou atender um telefonema. Então o PPF para mim é uma terapia. É gostoso de fazer. Às vezes dá raiva, porque tu pega uns para-choque ali que é uns inferno, cara, tu fica 2, 3 horas. Mas é gostoso. Eu me sinto bem fazendo aquilo. E a vitrificação. Vitrificação é um tesão, cara. É bonito de ver. Você gosta? Eu gosto. E já está usando, né, o M888 da Meguiar's, né? A facilidade também da aplicação, né? Não, isso aí... Eu sou um dodóizinho, né? Quando me passaram informações, vamos ver se é tudo isso aí. Eu fiz, cara... Tá aqui, ó. É tudo isso mesmo, careca? É diferente. M888 da Meguiar's. Inclusive, a Meguiar's é nosso patrocinador oficial aqui. São mais de 100 produtos, são 120 produtos aqui no Brasil. E você já recebeu, né? Você é VIP Service lá, né? Você recebeu, são 53 produtos que a Up Garage oferece da linha da Meguiar's. E conta um pouquinho pra gente dessa parte de estética, você que é apaixonado, dá cursos e é a tua primeira... dos serviços que você tem, estética é o que você mais... É o que tem mais procura. Que tem mais procura. E como está sendo essa fase agora com o Meguiar's, com os produtos? Primeiro, deixa eu comentar uma coisa que é o que me falaram, né? Com licença. Primeiro Pro Dealer do Brasil, né? Primeiro Pro Dealer do Brasil. Com licença. Foi. Ele Obrigada. O que é? Ele insistiu desde o começo, ele está acompanhando o projeto, ele falou, ó, a hora que chegar eu quero ser o primeiro. Mas ele foi um dos amigos assim que testaram o produto antes, e testou o outro modelo também, né? A gente trouxe para ele, testou o outro modelo. Aí foram anos de conversa aí também com a Meguiar's. O meu feedback, tu sabe muito bem que é um feedback real, né, cara? Sim, eu sou o cara que diz, quem me conhece sabe, eu digo, cara, é top. Agora, assim, cara, é uma merda. Eu falo, eu digo, não presta, não dá para ir, não é assim. Mas o diferencial desse produto, cara, primeiro, a facilidade de aplicação. Tá? Com o perdão da palavra, qualquer imbecil aplica. Verdade. Porque ele tem ali um tempo para remoção. Tá? Mas eu fiz teste de aplicar num dia e remover no outro dia. Eu fiz. Porque eu tenho que testar. Sim. Como eu disse, eu tenho que entender daquilo que eu estou vendendo. Cara, não manchou, não marcou. Foi chato, um pouquinho mais chato de remover, porque não é a recomendação do produto. Mas funcionou. Testei no meu carro e está lá até hoje. Então, a versatilidade dele, cara, porque tu passa em plástico, tu passa por tudo. Tem coisa que se tu passar, não tá passando num paralamas e molhou o fenderzinho ali, que é plástico cru, já dá uma manchada. Cara, isso aí tu passa aparelho, farol, capô, paralama, espelho, plástico, vai embora. Tá? Couro, ele é um produto multisuperfícies. Então, cara, ao invés de tu ter coat para farol, coat para vidro, coat para banco, coat para plástico, coat para pintura, cara, tu tem tudo num produto só. Eu desconheço, não conheço um produto que seja tão versátil quanto esse produto, de fato. E toda a linha também, além do coat cerâmico, toda a linha tem uma facilidade, né, para trabalhar. Esse é isso. Isso aqui, ó. Maravilhoso, né? Cara, isso aqui, se vocês não experimentaram, ali, ó. Compre isso aqui.
Isso aqui é maravilhoso. Eu coloquei no meu carro, eu usei esse aqui, ó. Mas agora eu vou colocar... agora eu vou colocar o New Car. Eu usei o Black Chrome. E agora eu vou colocar o New Car. Que o pessoal tá falando que é esse que você... Esse é o que você mais gosta? Esse aí. Cara... Eu vou colocar esse aqui para eu ver como é. Inclusive, já vou testar hoje. Dá uma borrifadinha aí pra ver, já melhora o ambiente já. Só não crava o dedo, senão nós vamos ficar na fumaceira aqui. É de leve. Aí, ó. Cara, esse... se segurar... Se tu segurar, tu vai travar. Isso é uma granada. Ele vai ficar aqui, nós vamos ficar numa névoa. Acabou o podcast. De travar eu já vi, eu não sabia que dava para dar só uma... sim, ó. Aí tu mostra... Quer botar um cheirinho no teu carro? Não, eu entendi. É uma coisa. Semana passada, eu não sei que tava um pessoal aqui, eu não vou revelar o nome da criatura, mas... a gente usou o banheiro e passou o sprayzinho da Meguiar's. Eu falei, como? Você é uma granada? Não, isso é maravilhoso. Nossa, eu falei, mas como você é uma granada? Então, assim, se dá só apertadinha, ele... Sim, imagina o cara de mulho o banheiro bota esse aí. Só um investimento, né? Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. E 15 minutinhos deixa lá no carro, né? Deixa. Cara, o ideal é deixa circulando, ele acaba ali, tu deixa o carro fechado. Chegou já. Maravilhoso, maravilhoso. É maravilhoso. Cara, muito bom mesmo. O New Car eu não tinha utilizado ainda. Eu usei esse e usei o rosinha também. A gente trouxe 4 cheirinhos. E essa opção eu vou usar hoje. Vou colocar no carro. Ô Anderson, e foi o Marcão também que selecionou esses 120 itens que temos no Brasil? Não foi ele que selecionou todos, mas ele ajudou. Ajudou bastante, né? Ajudou. Uma coisa a gente colaborou, né? Bastante coisa. Sim. O Boris interagiu bastante com ele. Desde o começo a gente fez bastante teste lá. Porque como ele tem um volume alto de carro, muito na prática, tem uma boa relação com o Rossoni também. O Rossoni testou uns produtos, ele tirava umas dúvidas, interagia também. O Boris esteve lá também. Sim. O Rossoni também, você já é amigo dele, já tem anos, né? Sim, eu fiz um curso com ele, né? De imersão em detalhamento, eu acho que foi em 2000... Foi antes da pandemia, 2020 talvez. Acho que foi antes da pandemia. E depois eu fui palestrante no DTU Land. Eu te conheci no DTU Land, Isso. quando você foi palestrante lá. Foi 3 anos. Fui palestrante no DTU Land. O Rossoni é um cara referência no Brasil, né? Sim. O Rossoni é Hoje vocês têm uma parceria legal. Pô, fui eu que apresentei o Rossoni no Fretite, lembra? Foi. Eu falei, esse é o cara. Ó. Foi. Esse aqui é o Tata, é o papai. E aí é uma pessoa de um conhecimento... Eu era da área mais do filme, depois entrei do EPF, mas não era do segmento de estética automotiva. Aí eu lembro que quando a gente começou a conversar, o Marcos... Esse 2000... Foi 18. Foi 2018. E o Marcos falou, não, você precisa conhecer um amigo meu e tal. E aí me apresentou o Rossoni. E aí de lá para cá, depois a gente fez parceria, tudo. A gente tá junto com ele até hoje, já tem alguns anos. DTU Land. E agora ele é embaixador da Meguiar's. Sabe muito de produtos. Estava aqui também hoje, né? Inclusive, a gente conversou a respeito do M888, que eu estou fazendo aplicação em dupla camada também. É um produto que aceita dupla camada, né? Então... É valor agregado no produto, né? Consegue agregar valor. Isso é fantástico. Com certeza. O Marcos, e você fez uma mudança recente de loja, né? Mudou o teu espaço. Ano passado teve o episódio das enchentes lá. E isso aí foi um puta desafio, né? Porque você teve que fazer... Estava com a loja, teve que... perdeu praticamente tudo. Como é que foi essa fase? Como é que aconteceu? Como é que foi o dia a dia, assim? Que eu lembro que você me mandou uns vídeos e falou, cara, começou a chover forte, de repente estava com 30 centímetros de água, a água está entrando na loja, daqui a pouco já tinha 1 metro de água dentro da loja, foi muito rápido, né? 2 de maio do ano passado que aconteceu. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, profissional e pessoal da minha vida, porque a gente tem que aprender a superar as coisas, mas não é fácil. No dia 2 de maio, a loja estava com 1,40 m de água, mais ou menos. 1,40 m é quase o tamanho da Rafa, né? Mas... Sacanhão. Então, o que eu pensei? Cara, eu não vou ficar parado. Não vou ficar em casa.
Só que a desgraça foi tão grande que as pessoas só entendem a dimensão quando elas vão lá visitar e a gente mostra. Meu, olha a altura que foi a água. Sim. Sabe? Porque talvez a mídia não levou tanto, não trouxe tanto, ou quem enxergava pela TV não tinha dimensão. Então eu fiquei 10 dias nos resgates, né, participando dos resgates, e não fui na loja. Porque a água não baixava, a água ficou parada. E aquilo ali foi o que me deu, de verdade, assim, ó, me deu força para eu não desabar, porque eu vi que tinha gente que tinha perdido muito mais que eu. A minha casa estava lá, o meu colchão, a minha cama estava lá. A empresa foi. Sobraram as lâmpadas, porque nós não tínhamos mezanino. E o que tinha de estoque, que era uma coisa mais, digamos assim, descartável, né? Mais sensível, nós botamos na altura de 1 metro, que é as mesas. Cara, estoque... Eu mandei foto das bobinas de PPF lá debaixo d'água, tudo, película, maquinário, carro. Os elevadores. Os elevadores. Cara, foi. Então, quando eu entrei, eu não me senti tão abalado, porque eu já tinha visto tanta coisa ruim nessa época, naqueles dias que eu fiquei em resgate, que, cara, aquilo ali era ficha para recomeçar. Mas eu ia fechar. Eu falei contigo, inclusive. Sim. Eu falei, meu, não vou voltar, porque, querendo ou não, são 20 anos ali, cara, que... Nada é de uma hora para outra, e o prejuízo foi grande. A gente sabe que a gente está falando de valores, né? Só que nessas horas, cara, tu vê que tu nunca tá sozinho, né? E o pessoal que trabalhava comigo, até ex-funcionários foram lá para ajudar na limpeza e tal. Decidi entregar o prédio e consegui mais rápido, assim. Eu fiquei 96 dias sem trabalhar, pagando a galera, tudo. Imagina, cara, 96 dias sem faturamento. Então... A água levou quantos dias para baixar lá? Se não me engano, foi dia 25 que deu para... Foi quase um mês, né? Foi 20 dias tranquilo. Então, aí começaram as ações, né, cara? Pô, eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu nem devesse, mas as pessoas que fazem o bem devem ser enaltecidas. Esse rapaz aqui, o Anderson, ele mobilizou uma vaquinha para mim, cara, da turma aqui, do pessoal que eu conhecia ao longo do tempo aqui, que fora doações e coisa que me fez ver que todo esforço que a gente faz é válido. Isso aí foi... Quando tu passa por um momento difícil e tem alguém que te apoia, mostra que tu tá no caminho certo, né, cara? Mostra que tu tá no caminho certo. E hoje, passado tudo isso, vai fazer 1 ano, tá perto, né? Hoje, eu penso assim que tudo que vem para te derrubar, às vezes, te acorda, né? Hoje eu tenho uma loja mais moderna, uma loja maior, uma loja mais bonita. Então eu vejo que foi necessário passar por aquilo ali para eu poder evoluir, tanto profissionalmente como pessoalmente, como espiritualmente, né? Que hoje o que tu acha ruim, lá na frente tu vai ver que foi uma coisa para te evoluir, para te melhorar, para tu conseguir ir para frente, né? Isso foi um momento de reflexão muito grande na minha vida. Foi muito difícil, mas hoje eu entendo que eu precisava passar por aquilo ali. Como é que foi esse processo aí da reconstrução da loja? Porque aí você mudou do ponto para um ponto que não tem mais risco, né? Só que o que aconteceu, cara? Foi um estado devastado. Não tinha mão de obra e não tinha produto. Só para vocês entenderem, eu aluguei o prédio lá em julho de 2024 e eu paguei uma estrutura para o cara em agosto de 2024. Ele instalou a estrutura para mim fazem 30 dias. Você me mandou vídeos lá que você estava pintando as paredes, fazendo as coisas, porque não tinha mão de obra para nada, né? Não tinha gente, não tinha... Porque imagina, era um estado praticamente devastado, precisava de eletricista, precisava de pedreiro, precisava de serralheiro, tudo.
Todos os... Na parte de obras ali estava todo mundo envolvido. E com uma demanda absurda. Então, cara, a gente se envolveu. Por isso que eu digo que quem está comigo hoje tá porque são pessoas especiais. Os guri viravam noite com a gente lá, cara, puxando fio, pintando, quebrando as coisas. Então, foi... E ainda não está 100%, cara. Tá difícil. Obviamente, tem toda uma questão financeira, porque o tombo foi muito grande. Então, as coisas não são... Não vem rápido. A gente tem que trabalhar para fazer a coisa acontecer. O fluxo de caixa, imagina, por 3 meses sem faturamento, só pagando conta, aí é complicado. Mas agora, graças a Deus, a loja tá linda. Perto do que era antes, tá maravilhosa. Não me arrependo. Mas você é luz, meu amigo, porque eu te acompanhei mesmo no Instagram, você fez vários conteúdos pedindo ajuda mesmo, né, para o seu estado. E é isso, Deus ajuda quem ajuda realmente os outros. E você ajudou muita gente, você esqueceu realmente do seu drama pessoal, que você perdeu tudo. Você perdeu, como você falou, você perdeu a estrutura, Sim. Produto, equipamento. E você arregaçou a manga e foi em busca realmente de ajuda. Deve ter sido muito difícil mesmo. Mas tem algum momento que você falou assim, Rafa, quase que até eu desisto de ajudar o próximo, porque tá duro mesmo essa situação? Cara, tinha gente que estava aproveitando da enchente para fazer assaltos, cara. Sim. Roubaram um barco, roubaram um jet ski, entravam nas casas para roubar televisão. Teve muito disso. Mas era uma minoria, né? Era uma minoria. Às vezes, o problema do mundo é o ser humano, né? É isso mesmo. Mas, cara, eu acredito que 99,9% das pessoas que estavam ali, pessoas do Brasil inteiro, estavam ali para ajudar mesmo, por um bem maior, sabe? Alguns para se promover, mas, cara, se está se promovendo, fazendo alguma coisa, beleza, está fazendo alguma coisa. Então, nossa, foi lindo. Foi lindo. Eu fiz amizades ali que... Demais, sim, cara, nem imagino. E, Marcos, quais os aprendizados assim que você tirou desse desafio? O que você olha e fala que você aprendeu e que você acha que se tornou uma lição aí para você desse momento, desse período? É aquilo ali, é aquilo que eu comentei, né? Porque quando tu acha que tu tá fudido, quando tu acha que tu tá na merda, tem o cara do teu lado que tá muito pior que tu. Sabe? Tem aquele... Exemplifica bem. É o cara dentro, olhando da janela, o cara no ônibus. O cara do ônibus olhando o cara no carro. Ah, eu queria ter esse carro. Aí o cara do carro olhando o cara com um carro mais caro. Ah, eu queria ter aquele carro ali. Sabe? Tu começa a perceber que aquilo que não... Que a água triste, tia. Tu começa a perceber que aquilo que tu acha ruim nem sempre é ruim. Uhum. Porque ele vai te fazer evoluir. Tu entende que 2 passos para trás, às vezes, é para te dar impulso para ir para frente. Não que a gente precise, não é bom acontecer esse tipo de coisa, mas tu tem que tirar uma lição disso tudo. E a maior lição que eu tirei disso tudo é, baixa a cabeça e vai embora. Vai para frente. Não desiste. E quantos metros é a loja hoje lá? São de área fechada 680 metros quadrados. E a anterior era mais ou menos 450. Ah, tá com um espaço maior também agora. A gente vai mostrar a tua loja, você vai participar, né, da série New X pelo Brasil. É uma série que a gente está fazendo, você está acompanhando, o pessoal está acompanhando também, que são as lojas que estão com a gente desde o início, que começaram desde o lançamento, as primeiras lojas. E você foi uma delas que está com a gente desde que a gente lançou a marca, né? Desde o momento antes, a gente conversou, Sim. Falei que tinha intenção de fazer o lançamento, você falou, eu tô dentro, na hora que você lançar, eu tô com você. E você tá junto todos os meses, eu acredito que, com exceção dos 90 dias que você ficou com a loja fechada, eu acho que todos os outros meses, desde o lançamento, você comprou PPF. Sim, sim.
Então, parceiro vai participar da série New X pelo Brasil. A gente vai mostrar a loja, como ficou, o espaço. Eu vou ter que fazer um troço diferenciado, né? Porque depois que tu foi lá na DB Sound, lá, eu vou dizer uma coisa pra ti, cara. Tinha Sushi Man lá no troço. Mas é difícil, cara. Eu ia dizer, vai mais uns 2, 3 aí, cara. Porque aí a gente já... Fala aí agora, Rafa, eu não aceito. Foi, nossa, eu não aceito menos que isso, né? Menos que isso. Tem várias Foi lojas. chique que mesmo, a gente viu? pode agradar de outras maneiras também, né? Eu Com falei, certeza. nada que eu... A gente tem outros caminhos. Você é criativo, você é criativo. Use sua criatividade para receber o Anderson lá. Viu, o Júnior vai junto, aí você pode fazer algum agrado para ele. O Júnior... eu sei do que o Júnior gosta. Escuta, mas nada que um costelão fogo de chão não resolva ainda. Aí eu tenho que ir, hein? Aí eu tenho que A ir. gente gosta. Adoro. Cara, que legal, então, que você está com o espaço maior e com a gente desde o início, né? Fala um pouquinho, ô Marcos, como é que foi a tua experiência com o PPF antes de ser PPF New X? Você começou a trabalhar com o PPF um pouco depois que a loja abriu, né? Que você abriu a loja, acho que em 2019 você começou a trabalhar com o PPF ou um pouco antes? Não, 2009. Na época tinha. Já tinha, já. Que... É aquilo que eu falei, que era o detalhezinho, era a quina, tu comprava em rolo, obviamente, né? Tinha, tu comprava, só que aí tu comprava em metro, né? Porque não tinha... Demanda. E o cara nem imaginava de fazer um carro completo, porque são outros tempos, né? Mas aí teve essa lacuna, onde eu migrei e aí depois eu recomecei. E foi quando é que teve aquele treinamento que eu fiz o credenciamento. 2019. Então, foi 2019, eu retomei. Aí, forte, né? Focado no PPF. E aí depois não parei mais, né, cara? E depois, desde que veio a... Eu trabalhei com inúmeras marcas, né, cara? Sim. Inúmeras marcas, muitas mesmo. Então, cada marca tem uma particularidade. Cada marca tem uma qual é melhor. Outro, ele estrecha mais. Um estica mais, outro é mais grosso, um é mais duro. E quando chegou o New X, qual foi o diferencial do produto? Ele conseguiu unir o que tinha, tipo, bom nesse, bom naquele. É que o Anderson é macaco velho, né, cara? É um cara chato pra Ele caralho. estudou muito. É um cara que entende muito do negócio. Então, ele conseguiu... Foram muitos testes, né? Sim. Muitos testes. E conseguiu juntar essa questão, uma cola boa, com um tensionamento bom, estoque, porque, cara, hoje tem marca que traz e já não tem mais ali 1 mês, 2, já não tem produto, né? E uma constância, porque, cara, será que não é assim? Deu problema, joga no canto essa merda e tô te mandando outra bobina. Não que aconteça, mas se acontecer eu sei que é assim. Então isso passa confiabilidade. Sem contar no produto. O produto é sensacional, né, cara? Eu gosto de trabalhar um produto de boa aceitação. A aparência dele é fantástica. Então é um produto que tem um diferencial absurdo. E o PPF na tua loja representa... você falou que hoje é um dos principais negócios na loja. Ele é o número 1 de faturamento? Né? O faturamento é o ticket dele é muito alto, né? A gente falando em ticket média, é ele que eleva muito o ticket. Pelo valor agregado alto, né? O PPF tem um valor agregado alto. Cara, é que hoje tem material no mercado aí que não dá nem para comentar, né? Cara? Como é que tá lá na tua região, em Porto Alegre? Cara, eu penso assim, ó... Falta muita educação. O público entende muito pouco sobre produto, né? Então, tudo é PPF. E a gente sabe que não é. A gente sabe que tem material que os caras vendem 100 pila, 100 e poucos pila o metro. A gente sabe disso. Só que não é PPF. Aí vai daí, por isso que eu falei de um dos diferenciais da UP. A gente entrega o que a gente vende. Tem o cara que diz que é PPF, não está botando PPF. Ou está colocando um de baixíssima qualidade. Baixíssima qualidade, ou PVC. Sim. Então não faz sentido. E, cara, o mercado ele tá acirrado.
Porque tem, como eu falei antes, tem muita marca chegando diferente com um produto que tu não sabe o que é, tu não sabe de onde vem, tu não faz ideia do que tu está colocando no teu carro ali. E buscando e visando única e exclusivamente preço. Os caras só olham preço. Então, está pulverizando demais também. Eu acho que isso é um problema em qualquer lugar. Porque ninguém quer perder serviço. E aí começa aquilo, eu te faço a 20. Mas o cara me fez a 18. Não, eu te faço a 18 também. Aí ele volta lá no cara, o cara faz a 17. E aí começa todo mundo puxar para baixo. Entendeu? Eu sei. Porque às vezes os caras não fazem a conta. Eles acham, eu pago X, eu vou cobrar Y, vai me sobrar isso aqui. Tá lindo. É a conta de padaria. Ele não faz o cálculo do custo hora dele, ele não bota esse bolo todo. Cara, eu cheguei a pegar orçamento de PPF full de R$12 mil numa Dodge Ram. E a gente sabe que R$12 mil não paga o custo. Uhum. Não paga. Então... A gente fala muito de evolução do PPF, de produto, né? Mas quando a gente vai para o mercado e vê cada produto que realmente não dá para você aplicar, mas tem alguns que querem aplicar pelo preço, mas depois mais para frente tem problemas futuros, né? Muito. Então, tem PPF que tu vai reposicionar ele, a cola já fica. Já era. Então, não dá. Só que isso aí eu vejo que é praticamente todos os setores. Sempre vai existir isso aí. A película foi assim. Ainda hoje em Porto Alegre tem películas a partir de R$ 99. Tem isso. Só que aí são públicos, né? Uhum. São públicos. E como você consegue se diferenciar, Marcão? Assim, eu sei que você tem uma puta equipe por trás. Como é a venda para você conseguir convencer esse cliente que ainda não entende o que é o PPF, que vai pelo preço? E voltam lá no começo, conhecimento. Eu tenho que entender demais do produto, eu tenho que saber aquilo que eu estou falando. E aí... Por isso que eu faço questão que o cliente vá até a loja para eu mostrar para ele como é que funciona. Porque uma explicação no telefone não vai levar ele a uma decisão. Né? O cliente vendo, ele tocando, ele vendo num carro aplicado, ou numa peça, num meio capô, alguma coisa assim, para ele passar um preguinho ali ou fazer alguma coisa, isso aí faz toda a diferença. Né? Então... Eu acho que o tato, o visível, ele vende mais. Né? E a confiabilidade, né, cara? O cara entra, tu tem uma boa estrutura, tu tem um bom atendimento e o conhecimento do produto, né? Tu tem que ter o produto para vender. Se tu não tem o produto, tu não vai vender. Isso é importante. Tem gente que vende para fazer pedido depois, né? Não, e às vezes... tem que ter o estoquezinho. Cara, abriu uma bobina... Chama outra. Se tu não tem volume, cara, abriu uma, chama outra. Porque às vezes perde uma oportunidade rápido, o cliente está ali. E PPF é assim, porque é um valor agregado alto, sim. Então você não pode. Se o cara decidiu fechar, você já deixa o carro, vamos começar, já vamos dar um start. Exatamente. E todo mundo quer tudo em tempo recorde, né? Às vezes, que nem eu falei antes, o cara me pede um full de uma quarta para sexta, cara, eu vou dar jeito. Porque eu consigo fazer, porque eu tenho estoque. Se eu tô naquelas assim, fechou. Me dá 50% para encomendar o material. Quando chegar o material, a gente faz. Cara, perdeu. Uhum. Perdeu. Esse cara não volta. Não sei quem trabalha assim também. Eu não peço adiantamento, mas tem gente que pede isso. Cara, eu acho que se tu não tem dinheiro para ter o produto em estoque, assim, tu já não passa tanta confiabilidade pro teu cliente, né, cara? O cliente vai pensar, o cara não tem nem caixa para comprar o produto. E se ele estraga alguma coisa no meu carro? Esse cara é um pelado, ele não vai pagar. Eu tenho essa impressão. Sim. E lá na tua região você tem, Porto Alegre, os extremos, né? Você tem muito calor, né? E tem muito frio. E assim, frio de temperaturas negativas, sim, e calor de 40 graus. Como é que essa adaptação para a aplicação do PPF muda muito nessas extremas de temperatura? Muda um pouquinho o sabão, né? Quando está muito quente. Mas, obviamente, o produto ele não fica
tão maleável numa temperatura muito baixa, mas aí num ambiente climatizado tu consegue controlar isso melhor, né? Entendi. Você tem a cabine climatizada. climatizada. Eu até acho engraçado aqui hoje todo mundo o Lincoln e aqui foi a Rafa. Cara, tá frio pra caralho. E hoje tá... Tá frio. Eu tô tá acostumado, frio. deve estar uns 22, 20 graus. Deve estar mais ou menos isso, quer ver? E aí o cara acostuma. São Paulo. Não tá A carregando. nordestina aqui não tá acostumada com frio, não. São Paulo ainda não, viu? 23 graus Olha hoje. isso. Não, muito frio. Isso aqui muito frio. 23 graus, só que tá nublado. Aí... É a perfeição. Vai espichar um para-choque com 38 graus pra ver o suador. O cara não resbala nos pingos de suor. Delícia. É delícia tu vender. Vai lá tu puxar lá. Ou com 0 grau, né? Nossa. Num frio da bexiga, jogando água. Tá louco. Ainda tem um vaporzinho pra dar um clima, né? E você tem alguma dica, Marcos, de aplicação? No geral, não só sobre a temperatura, tem alguma coisa que te chama a atenção na aplicação, que foi alguma dica que você aprendeu e que fez diferença na aplicação do PPF? Alguma parte, algum tipo de dobra, qualquer coisa que você acha que foi importante ali para você? Cara, na verdade, a primeira coisa fundamental é tu acertar o sabão, né? A mistura de aplicação, né? Mas uma coisa que eu era muito resistente, cara, e a última vez que o Lucas foi por lá para me dar uma mão, que eu acumulei um monte de carro, o Lucas, o famoso check-in, né? Porque ele perde os check-in. E que ananá, cara! O pai... O Lucas é um ananá, meu! Ele já foi ele consegue chegar atrasado no aeroporto e perdeu os voos. Coração, Luquitas. Eu paguei a passagem pra ele ir e ele me ligando de vídeo. Mano, os caras não deixaram entrar por 2 minutos, mano. Cara, ele ia demorar 1 hora. Ele ficou 20 horas dentro do ônibus. Não, Gauchão, relaxa que eu vou 20 horas dentro do ônibus, cara. Mas enfim. Uma coisa que eu era muito resistente era o uso do soprador térmico. Isso que eu ia perguntar. Cara, eu sempre fui muito resistente. Eu ficava no vapor. Beleza, o vapor ajuda muito para algumas situações. Mas igual, obviamente que sabendo usar o soprador. Não é igual película que tu vai ficar torrando ali, tu vai perder o material. Mas para dar o acabamento soprador térmico, cara, é na hora. Tu tem a condição de fazer um para-choque, tu corta e tu já dá o acabamento nele na hora. Isso para mim é... Na hora que você precisa entregar rápido o carro, não é isso? Exatamente. Existem casos e casos. Exatamente. É a microfibra na ponta do dedo, o sopradorzinho resolvido. E quando a temperatura está muito baixa, cara, tu não tem nenhuma técnica assim, não? Porque ele termina ficando um pouquinho mais rígido, Água né? quente. Água quente. A chaleira esquenta, ferve, joga por cima ali. Certo. Coisa linda. A água quente Ajuda funciona bastante. muito, né? Uhum. Às vezes só tem que cuidar, né? Porque aí é água quente mesmo. Aí o cara tá no outro lado segurando, já corre nas pernas, já dá uma gritaria. Já. Imagina, fica assim. Tá fervendo. Ô, Careca, e o diferencial do PPF da Newex? Cara, é tudo aquilo que eu falei. Brilho, cola, elasticidade. Porra, não amarela. Tem carro branco que eu fiz aí fazem 3 anos quase que tá ali. Tá intacto. Né? A regeneração dele é muito boa, a hidrorrepelência dele é fantástica. Cara, o material é diferenciado. E a Newex? Fora a marca. Gosta da Newex? De quem te atende? Cara, como é que tá sendo o atendimento para você? São a Rafa já quer arrumar mais um cliente para ela. Qualquer coisa, tá? Eu trabalho com pessoas, né, cara? Eu trabalho com pessoas e... Desde que, obviamente, tenha... É que a gente escolhe as pessoas para trabalhar. Que nem eu falei, o Anderson é um cara chato, é um cara exigente ao extremo. E... O que faz uma empresa são as pessoas. Então, mantendo um padrão de qualidade, a gente segue essas pessoas. Porra, a gente tem uma parceria de quase 10 anos aí. Da onde o Anderson estava, eu vim junto. E é isso. Querendo ou não, a Newex é uma marca, mas quem faz a Newex são as pessoas que estão na Newex. Então, eu sigo as pessoas, obviamente. Tem um produto de qualidade, tá, eu tô junto. Isso é fundamental. É uma empresa sensacional, né, cara? É uma empresa que dá suporte, uma empresa que me ajuda. É isso. Marcos,
Principais desafios que você já enfrentou aí nessa área empresarial, tirando esse desafio que foi aí das enchentes lá, mas no ramo mesmo, desde que você decidiu empreender, quais foram os desafios que mais assim te deixaram confusos ou foram desafios mais difíceis de superar? Eu acho que eu vou tocar num ponto que todos, sem exceção, quem ouve, quem trabalha, quem tem negócio vai concordar comigo. É a mão de obra. Só tem imundice, cara. Impressionante, né? Que turma bem vagabunda, cara. Na lata, né? Que turma fodida. Eu abri um processo seletivo, separei 8. Foram 3. Contratei um, ele não foi. Fui de novo. Cara, 3 pessoas, contratado, pode começar amanhã ou começa tal dia. Os caras não vão. Isso aqui é uma tragédia. Ó. Celular. O celular é uma desgraça no ambiente de trabalho. E hoje, todo mundo quer ficar aqui, ó. Tu fala com a pessoa, ela não te escuta. O cara é um retardado mental porque tá com essa merda desse telefone na mão. Cara, só imundície, velho. Eu acho que a mão de obra é o maior gargalo de quem presta serviço hoje. É, sem sombra de dúvidas, a mão de obra. Produto tem. Produto tu tem a rodo. Agora, falta dedicação, falta compromisso, falta esforço. Aquele velho termo de vestir a camisa da empresa. Cara, se tu tem alguém assim, te gruda. Porque é difícil. Hoje em dia, essa geração... E como é que você faz para manter ou reter as pessoas que você tem, o time que você tem? Porque você tem um volume alto. Como é que você faz para que esse time aí também não se disperse ou não se torne um time preguiçoso ou disperso? Às vezes tem gritaria, né? Às vezes tem a gritaria, mas todos lá, como eu digo, eu trato todos como amigos lá dentro. Nós somos amigos, e a gente sabe separar bem isso. Eles sabem que quando eu tenho que pegar pesado, eu vou pegar pesado no sentido de cobrar, né? Cobrar o que nada além do combinado, né? Mas acho que as pessoas fundamentalmente é a remuneração, né? Tu tem que remunerar de acordo com a função e o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser um ambiente agradável. A pessoa tem que querer ir para a empresa. Porque, cara, quando tu levanta assim, puta que saco, cara, eu tenho que trabalhar. Meu, esse cara já não tá mais trabalhando para ti. Ele já não tá mais contigo, tu perdeu ele. Uhum. O cara, quando ele levanta e pensa, mas que merda, eu tenho que ir trabalhar. Tem que ver aquele careca lá de novo. Que merda. Tu perdeu esse cara. Se o cara levanta com raiva, tá mal-humorado, trabalhando com um cara de cu, tu perdeu esse cara, velho. Tu perdeu esse cara. Ele pisou dentro da empresa dele, a fisionomia dele muda. Aí é a hora de mudar. Aí é a hora de mudar o cara. E aí, com a tristeza que a gente está para conseguir a mão de obra, alguém que vista a camisa, às vezes a empresa acaba se submetendo. Cara, às vezes tu entra numa empresa, tu vê um cara que não tá nem aí, o cara, 20 e poucos anos de empresa. Às vezes as empresas têm que se submeter a ficar com um verme ali dentro, que é a maçã podre, que acaba contaminando todo o ambiente, porque tu não acha mão de obra, cara. Tu não acha mão de obra. Isso é muito complicado. Eu acho que o maior problema hoje para quem trabalha com prestação de serviço é a mão de obra. Não só no nosso ramo, qualquer setor. Qualquer setor. Eu tenho amigos empresários de setores diferentes, eles falam, 100% dos convidados foi isso, né? Mão de obra. Todos os convidados? Todos. Todos. Não existe, cara. E toda a região do Brasil. E não é só no nosso segmento. Não, geral. Tá? Geral. Porque a mão de obra cada vez, principalmente a área comercial, a área de serviço, exige mais qualificação. É difícil achar pessoas qualificadas. As boas estão bem empregadas. E as novas, que têm essa possibilidade no mercado, não têm, às vezes, tanto interesse em aprender. Eles já querem começar com salários altos de quem já é profissional. De quem não quer ter o período de aprendizado, de crescimento.
Então, isso realmente é um desafio. A gente já formou alguns, e alguns que entraram e tiveram humildade, a trajetória de aprender Do começo, né? do começo, e aprender os processos, o período, e hoje são bons profissionais que estão no mercado. Mas é difícil. E a gente já viu várias pessoas querendo pular etapas, né? Achando que é aplicador de envelopamento, e quando vai para o PPF já vi danificar muitas peças. Não. Isso Pulou aí, o processo. E vamos botar num percentual aí. O número de aplicador de PPF, o pessoal migrou muito do envelopamento para o PPF, né? E a gente sabe que são coisas distintas, né? Tudo bem, o cara já tem o remeleixo ali, já sabe a questão, mas são situações diferentes. Não, eu acredito assim, o cara que faz PPF, ele faz envelopamento. Agora, o cara que faz envelopamento, ele não sai fazendo PPF de cara. São coisas, eu acho que é bem por aí. E muito das pessoas, falo para o Porto Alegre, que trabalham hoje com PPF, trabalhavam única e exclusivamente com envelopamento. Marcos, conselho para quem está começando no mundo empresarial e de gestor, assim, de negócio, loja, o que você deixaria aí de recomendações? Vou falar uma coisa que eu estava falando ali embaixo pro Thiago Somalto. Cara, tenta entender o negócio que tu vai começar. Não vai pra internet ver youtuber falando que esse produto aqui é o melhor do mundo, e aí tu vai lá, tu vai comprar, tu vai ficar com esse produto na prateleira, tu não vai usar ele. Antes de tu abrir um negócio, não sai comprando tudo, não te emociona se tu não tem conhecimento. Tenta entender onde que aquele produto vai se encaixar no teu negócio. E isso não é só na parte da estética, isso é em tudo, cara. Sei lá, tu vai abrir uma pizzaria, tu vai comprar um forno para fazer 800 pizzas, tu vai vender 100 pizzas, entendeu? Calma, é pé no chão, não vem tudo da noite pro dia. Cara, eu demorei 20 anos para chegar num patamar assim, de ter um negócio bacana, de ser uma referência. Não é correndo. Vai com calma. Cara, eu comecei na garagem da casa dos meus pais, comprando os toquinhos de película de 75 centímetros. Aí sim, era uma situação diferente. Acabava aquilo ali, comprava, mas vai devagar. Ponderar. Ponderar. Cara, tu não sabe fazer um polimento, tu vai lá, tu compra a politriz mais cara do mundo. Não vai saber usar. Não vai saber usar. Tu tirou a carteira agora, tu vai comprar uma Ferrari. Pô, não faz sentido. Vai com calma. E vai até onde teu pé alcança, né? Cara, tu vai abrir um negócio. Teu custo é 5 mil. Tu tem que ter 30. Cara, tu tem que ter 6 meses guardado. Eu penso isso. Tu tem que ter o teu capital de quebra. Cara, senão tu tá fudido. Porque a sazonalidade é muito grande. Tem um mês que tu vai faturar horrores, outro mês tu tá no prego. Então, 6 meses tu tem que estar seguro. Cara, isso aqui paga a minha conta de 6 meses. Tá aqui, eu não vou mexer. Não vai trocar de carro. Guarda 6 meses ali. Porque o mercado é assim, a gente sabe, cara. Então, eu acho que isso é o principal. Tu vai abrir um negócio, beleza, teu custo é 100 mil mês. Cara, tu tem que ter meia milha no banco. Senão... Por falar em abrir negócios, você tem alguém que você se inspirou? Ou que você realmente admira muito, segue? Porque hoje em dia tem YouTube, né? Você pode ver de tudo. E você tem que terminar selecionando alguém para realmente lhe guiar, né? Tem alguém que você... Meu pai. O meu pai era foda. O olho chega, brilhou. Oh, meu pai era foda. Pá. Meu pai aí... Falo nele, eu fico... Conta um pouco mais. Ele trabalhava no ramo ou é um homem que você que sempre se espelhou? Cara, ele era um cara de poucas palavras,
gringão do interior, né? E eu comecei a trabalhar na idade ali, de 12 para 13 anos, na empresa dele. Meu pai era sócio da empresa onde eu trabalhei. E essa retidão, Meu pai sempre falou para mim, cara, se um dia tu entrar dentro de uma delegacia, eu nunca vou te buscar. Porque eu nunca pisei numa delegacia. Meu pai sempre me falou assim, isso, cara, tu tem que ser um cara reto. Se tu ganha 50 por mês, é com 50 que tu vai ter que te virar, é com 50 que tu vai ter que viver. Não faz merda para querer ganhar 100, 200, que tu vai perder. Então, meu pai me ensinou a ser homem, meu pai me ensinou a ser justo, a ser correto. Do jeito dele. Então, meu pai foi um puto empresário, meu pai foi um homem muito correto. Morreu cedo pra caramba, mas tenho certeza que hoje ele tá feliz pra caramba, porque ele sabe que eu segui muitos passos dele, assim. Sou muito grato a ele. Muito bom. Que é isso aí. Estamos chegando ao nosso final. Já passamos de 1 hora aqui. Voou o tempo. Não, mas a gente não pode acabar agora, não. De jeito nenhum. Eu quero uma piada. Eu ia falar isso agora. Não vou deixar ele ir, não vou. Mas não pode ser aquela, tá? Vocês querem uma piada ou um fato dos caloteiros? Conta um fato aí. Como é que funciona o financeiro de vocês aqui? Quem é que faz as cobranças? O financeiro é a Tamires. A Tamires, que culpa, mas a Tamires com aquela voz doce. Não, mas tem as meninas daí da equipe dela. Contas a receber da equipe dela. Eu vou contar uma coisa engraçada. Hoje o cara é meu amigo, né? Tava me devendo, né? R$8.800. Só que, porra, o cara fez um cadastro, tem todo um negócio. Aí, meu, como é que tá? Tudo certo? Pô, faz um mês já. Nada. Passaram-se 4 meses. Aí o careca tomou um trago. Eu tinha o endereço dele, né? Era no caminho de casa. 10h15 da noite. Fui lá, caguei na frente da garagem dele. E limpei a bunda no portão e fui embora. Mandei o vídeo pra ele ainda, de selfie aqui, ó. Você não fez isso? Me mandou o vídeo da câmera de segurança da casa dele. Me mandou, porque ele deve ter saído no outro dia, viu? Aquele cocô de São Bernardo no portão da casa dele. Não acredito nisso. Me mandou o vídeo assim, é foda, não sei o quê. Me pagou e hoje a gente toma cerveja e come carne junto. Então essa é a dica para quem tá devendo? Cara, dependendo da comissão, eu faço a cobrança também. Contratar o Marcos. Ai, que figura, meu Deus do céu. Ele pagou mesmo depois disso tudo? Pagou e hoje a gente é amigo pra caramba. Mas, cara... Aí você incorporou o Marcos Careca. Aí veio o Careca, né? O careca Depois que toma um trago, o Careca aparece. O freio, eu esqueço o freio, né? O cara tem que dar... É que normalmente, cara, por que eu digo assim? Quando o cara bebe, o cara tem que estar num ambiente onde tu tem amigos. Então, cara, eu me solto porque os meus amigos me conhecem. E ali eu me solto. Agora, tu chegar num ambiente que tu não conhece ninguém, fazer umas fiasqueiras, fazer uma gritaria, não é legal. Agora, com os amigos, tu sabe até onde tu pode ir. Uhum. Então, isso é legal, cara. Mas agora eu parei de beber, né? Ah, é? Uhum. Domingo. Oh, que figura, viu? Faz um dia. Noite completa 24 horas. Marcos, muito obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui, tá sempre junto com a gente, por estar aí nessa semana, primeira turma da certificação Meguiars. Em breve estaremos lá, eu e o Júnior, para fazer a gravação do episódio do documentário lá da sua história, da sua loja. E só te desejo sucesso, você sabe que é muito sincero da nossa parte, estou sempre junto. Rafa também. A gente não se vê tanto, né? Mas eu te admiro demais. Adoro mesmo. Você é lindo por dentro e por fora.
continue esse sorridente aí, né? Você chega, você já impacta, você já muda o ambiente. E além de ser esse mega empresário, né, bem-sucedido, você é uma pessoa muito especial que traz luz mesmo. Que bom demais. Mas se ele não gosta, eu já vi ele. É mesmo? Ele graças não bate a Deus. energia, ele chega, não tem quem tire um sorriso dele. Sério? Nem imagino você sendo assim. Não sei disfarçar minha cara de cu. Nem imagino. Não sei. Ufa, passei então. Não, exatamente. Não, cara, não sei disfarçar minha cara de cu. É grosso. Cara, não. Mas não é não gostar de alguém de graça, assim. Olhou assim, não curti esse cara. Sim. Eu tenho um motivo muito forte para eu ter uma reação de cara de cu mesmo, que é difícil. Como que é a sua cara de cu com aquela câmera lá? É um fudido. Vocês já viram que eu não fico no mesmo ambiente que ele, porque eu não gosto dele. Eu não gosto do Júnior, cara. Ele tem umas atitudes que eu condeno. Sabe? O Júnior... Sobrou pra você, tá vendo, Ele Júnior? é difícil, cara. Vamos lá. Ô, Marcão, só pra finalizar, frase motivacional, vai. Se tu pensar em desistir, desista. Fechou. Fechou do jeito dele. Fechou do jeito dele. Obrigado, gente, Fechou, pelo convite Marcos, mais obrigado. uma vez. É um prazer estar sempre perto de vocês. E nós nos vemos muito pouco, né? O contato é mais seguido, mas ver mesmo é pouco. E eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando ideias e botando um pouquinho da minha história para vocês aí. Fechou. Prepara o banquete que a gente tá chegando. Viu? Demorou. Contrata o sushi man, não, o churrasqueiro lá. Eu tenho que contratar. Você viu? Não posso passar vergonha. Tá louco. Fechou, Rafa. Obrigado mais uma Obrigada, vez. chefe. Obrigada Valeu. mais uma Marcos, vez. obrigado. Até a próxima. Vamos lá. Você que está assistindo a gente, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixar seu comentário. E é isso aí, gente. Muito obrigado por estarem aqui com a gente em mais um programa. E a gente se vê na próxima semana. Valeu!